Paz do nosso Senhor, meu amado e minha amada irmã, sejam muito bem-vindos ao canal Ministério da Reconciliação. Eu sou a Márcia Rosana. Quero convidar a você que está nos ouvindo, que não é inscrito aqui no nosso canal do YouTube, se inscreva, compartilhe, clique no sininho para que assim que nós postarmos algum material aqui, você seja notificado rapidamente. Amém? Glória a Deus por mais esta oportunidade. E nós estamos falando aqui do livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3. E hoje, que possamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo para aquilo que o Senhor ele tem para nós. Amém? Bem, vamos à leitura da palavra. Na versão Almeida Corrigida Fiel, livro de Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Na versão NVI, clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, por mais esta rica oportunidade, por tudo aquilo que o Senhor tem feito e por tudo aquilo que o Senhor está fazendo sobre as nossas vidas. Bem, essa passagem ela vai relatar aonde o autor é Jeremias e quando ele escreveu, a palavra nos mostra desde o versículo 1 que ele estava preso no pátio da guarda quando o Senhor lhe dirigiu a palavra pela segunda vez. Ou seja, ele estava encarcerado quando Deus veio sobre ele e disse para que ele fizesse isto. Ou seja, a palavra diz assim: diz o Senhor que fez a terra, o céu e que formou e firmou seu nome é Senhor. Clame a mim, eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Porque assim a palavra também nos ensina. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a respeito das casas desta cidade e dos palácios reais de Judá que foram derrubados para servirem de defesa contra as rampas de cerco e a espada, na luta contra os babilônios. Elas ficarão cheias de cadáveres dos homens que matarei no meu furor, ocultarei desta cidade o meu rosto por causa de tua maldade. No versículo 6 há uma promessa. E hoje o Senhor ele faz essa promessa para mim e para você. Primeiro, o Senhor nos mostra a condição daquele profeta que ele estava o quê? Encarcerado. Ele estava preso. Mas nós vemos de uma forma espiritual que Jeremias, ele estava preso sim, fisicamente, em cadeias. Assim como o apóstolo Paulo lá no capítulo de Atos 16 fala que ele estava preso em cadeias também. Só que o espírito livre. E muitas vezes o que ocorre sobre as nossas vidas? Nós acabamos nos esquecendo de quem é Deus. Nós acabamos nos esquecendo de quem é o Senhor, o que Ele fez, o que Ele pode fazer e o que Ele está fazendo sobre as nossas vidas. E diante de tantas situações e circunstâncias, acabamos sendo levados à desistência. Acabamos desistindo da promessa, desistindo do propósito, desistindo de clamar a Deus, desistindo de buscar, aleluia, e de perseverar na presença do Senhor. Essa passagem, amadas, ela vai nos mostrar que aquele homem, ele foi escolhido pelo Senhor para falar aquilo que Deus queria dizer ao povo. Ou seja, ele era um instrumento do Senhor. E assim também Deus muitas vezes quer nos usar para levar a tua palavra. O Senhor quer nos usar, aleluia, como instrumento para que alguma pessoa possa ser curada e possa ser liberta. Mas, infelizmente, devido às situações corriqueiras deste mundo, a gente acaba nos enfraquecendo, nós acabamos nos desesperando e deixando de fazer e de cumprir aquilo que o Senhor, Ele nos ordena. Jeremias, eu quero convidar a todos a ler este livro, que é muito fascinante, tem muitas instruções, ensinamentos. Nós podemos ver a vida de sofrimento, sim, mas também a vida de retidão e de obediência de Jeremias. Mesmo lá atrás,
Ele falando ao Senhor que ele era um homem que não sabia falar. E o Senhor falou claramente: somente vai, abra a tua boca, que eu colocarei as palavras na sua boca. Isso ocorre muitas vezes em nossas vidas. Às vezes nos achamos tão pequenos que pensamos que Deus só vai usar aquele grande lá, aquele que está famoso, aquele que está nas internet, aquele que está em cima do altar. Mas não, Deus ele quer usar a minha vida e a tua vida também. Mas será que nós estamos permitindo que o Senhor nos use conforme a vontade e o querer dele? O versículo-chave aqui é o 3. Clama a mim, ou clame a mim. E a palavra nos ensina que quando nós clamamos, quando nós buscamos a Deus, o Senhor ele se revela a nós. Aqui esta palavra ela está mostrando a condição física que Jeremias ele se encontrava e o que Deus mandou ele fazer, falar ao povo. Mas nós vemos que o povo eles estavam cativos por desobediência. Por quê? Porque não obedeceu à voz do Senhor. Não quiseram dar ouvidos ao profeta de Deus. Não quiseram escutar as mensagens que o Senhor estava falando. Quantas vezes Deus tem falado com você? Quantas vezes Deus tem falado comigo? Será que verdadeiramente os nossos ouvidos estavam sensíveis para ouvir a voz do Espírito Santo? Para ouvir as direções do Senhor? Para ouvir o que Deus queria que nós viéssemos a fazer? É tempo de renunciar à angústia, renunciar à dor passada. Nós vemos que Jeremias, mesmo estando ali encarcerado, sofrendo, quantas humilhações este homem não deve ter passado? Mas ele permaneceu, ele preferiu, ele escolheu obedecer a Deus e fazer. Independente das situações ou da circunstância, independente do resultado que viria sobre a vida dele, obedecer à vontade de Deus. Falar aquilo que o Senhor colocou no coração. E que nós, o Senhor está fazendo um convite para mim e para você, que nós venhamos fazer a obra, que nós venhamos orar, que nós venhamos clamar a Deus. Porque não somente aqui no livro de Jeremias, o Senhor ele fala: clame a mim e responderei. Mas se nós formos analisar a palavra, lá no livro, aleluia, de Êxodo, quando o povo estava no Egito, também, na mesma condição que este povo aqui, escravos, mas eles cansaram da dor e do sofrimento e resolveram clamar a Deus, e Deus ouviu o clamor daquele povo. E aqui em Jeremias também o Senhor ele fala no versículo 6, que independente de tudo, todavia, trarei restauração e cura para ela. Ou seja, para quem? O Senhor ele está falando para nós, que mesmo a nossa cidade, o nosso coração, estando como ali, o povo estavam, que nós, mesmo que as nossas roupas, as nossas vestes estejam desgastadas, mesmo que as nossas casas sejam derribadas, mesmo que haja cadáveres na cidade, todavia trarei restauração. Assim como aquele povo de Judá foi restaurado, foi curado, aleluia. E o Senhor ainda fala: curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. Eu mudarei a sorte de Judá e de Israel e o reconstruirei como antigamente. E os purificarei de todo o pecado que cometeram contra mim e perdoarei todos os seus pecados de rebelião contra mim. Que nós possamos nos analisar diariamente, constantemente, para que a nossa sorte seja mudada, para que a nossa vida seja realmente curada, transformada, restaurada, assim como o povo ali de Judá, e o Senhor fala de Israel, para que haja reconstrução, purificação, que nós venhamos nos analisar, que nós venhamos clamar a Deus, que nós venhamos, aleluia, nos humilharmos diante da presença de Deus, que nós possamos, aleluia, orar, mas ter fé, confiar que Deus ele está ouvindo o nosso clamor, que nós venhamos entender que o nosso Deus, ele é um Deus piedoso, e que quando verdadeiramente do nosso coração, de toda a alma, entendimento, nós reconhecemos nossos erros e pedimos perdão,
Deus, Ele perdoa os nossos pecados. Mas é preciso clamar, é preciso orar, é preciso invocar o santo nome do Senhor. É preciso que nós venhamos buscar a face do Senhor. É necessário que nós venhamos confiar em Deus, ainda que as situações, as circunstâncias se apresentem ao contrário em nossas vidas. A palavra do Senhor, lá no livro de Tiago, ela diz assim, que se confessarmos os nossos pecados uns aos outros e orarmos uns pelos outros para sermos curados, a oração de um justo é poderosa e eficaz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que nós venhamos aprender a descansar no Senhor e aguardar por Ele com paciência. Oh, aleluia. Oh, meu Deus. Nos ensina, Senhor, a clamar a Ti, a buscar, Senhor, a Tua face. O Senhor também, Senhor Jesus, no livro de Mateus, capítulo 6, do versículo 7 e 8, Ele nos dá uma importante orientação. O Senhor, Ele fala para nós, e quando nós formos orar, para que a gente não venha ficar repetindo a mesma coisa. Ó Senhor faz, ó Senhor faz, ó Senhor eu... Não. Faça uma oração sincera, pura, genuína do teu coração. Ah, eu não sei orar, eu não... Opa! A oração, ela nada mais é do que um diálogo. Se você consegue conversar com amigos, com seus pais, você que está ouvindo, se tem filhos, então você consegue conversar com Deus. É na simplicidade que Deus ele nos ouve. Não precisa nós enfeitarmos as palavras. Não se faz necessário nós buscarmos palavras longas, palavras lindas, difíceis, não. Porque o Deus ao qual servimos, Ele é aquele que sonda o nosso coração, esquadrinha os nossos pensamentos. Então, o que acontece se eu estou falando tantas palavras, mas o meu coração está fechado? Deus não vai ouvir, porque não está tendo sinceridade. Mas naquele momento em que eu estou mesmo, assim como Ana lá, ela se derramou diante do altar do Senhor, é assim que o Senhor ele quer que nós venhamos fazer, nos derramar mesmo, é falar com o Senhor. Aleluia. O Senhor ele nos fala então aqui no livro de Mateus, para que nós não venhamos ser igual aos pagãos, aos hipócritas, aos fariseus, que precisam ser vistos por multidões, ser visto o que eles fazem, não, é no oculto. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora ao Pai em secreto, e Ele ouvirá. Ai, Pai, eu pequei. Todo pecado tem nome. Fala, Senhor, eu peço perdão porque eu pequei nisso. Eu falhei assim. Me ajuda. Eu tenho certeza que o Senhor ele vai ajudar, Ele vai te conduzir. Mas existe um segredo na oração. Este segredo, o Senhor ele fala em Mateus 21, 22, que tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. E qual é o segredo? É a fé. Se nós não tivermos fé, que Deus está nos ouvindo e que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais, é como a palavra diz, do que aquilo que nós pensamos ou imaginamos. O Senhor, Ele pode. Então, se nós crermos verdadeiramente, Deus, Ele vai realizar. E em 1 Tessalonicenses 5,17, Paulo, ele fala para nós, orem continuamente. Ou seja, não cesse de orar, não cesse de clamar, porque é por meio da oração que nós vencemos o dia mau. É por meio da oração que nós vencemos o inimigo. É por meio da oração que a nossa casa ela permanece em pé, ela permanece unida, ela permanece estável. Porque lá no livro de Efésios nós bem sabemos que a palavra diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, é sim contra os principados, as hostes no reino espiritual, hostes malignas no reino celestial. E qual é a forma melhor de eu lutar contra o inimigo? É usar, aleluia, a arma poderosa e eficaz que o Senhor ele nos dá, ele nos descreve no livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Primeiro ele fala para que nós venhamos sermos fortalecidos na força e no poder do Senhor. Depois, tem que ter verdade. É por isso que ele fala para nós cingir os lombos com a verdade. Tem que ter fé. É por isso que ele fala na palavra, o apóstolo Paulo, que venhamos usar o escudo da fé.
É necessário conhecermos a palavra de Deus. Por isso que ele fala da espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra também nos fala que nós precisamos orar constantemente e que os nossos pés estejam preparados na preparação do Evangelho da Paz. Evangelho esse, que quando nós conhecemos, que quando nós nos dedicamos, o Senhor, Ele opera maravilhas em nossas vidas. Muitas coisas são desvendadas na nossa vida. A gente aprende com Deus, nós aprendemos a conhecer o Teu poder, nós aprendemos por meio da palavra de Deus quem é realmente o Senhor. Nós aprendemos a orar a palavra do Senhor. Então não cesse de clamar, não cesse, aleluia, de buscar a face do Deus vivo, Deus poderoso, o Deus tremendo, o qual nós servimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. E para concluirmos, a palavra do Senhor, no livro de 2 Crônicas, no seu capítulo 7, no versículo 14, o Senhor mais uma vez ele fala para nós assim, na versão Almeida Corrigida Fiel: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor, Ele fala para nós, se verdadeiramente nos humilharmos, orar, buscar a face do Senhor, nos arrepender dos nossos pecados e buscar a face do Senhor, Ele tem cura para as nossas vidas, Ele tem cura para as nossas almas. Então, clame, busque a presença de Deus, que nós possamos verdadeiramente nos entregarmos na presença do Pai, amém? E assim, eu glorifico a Deus por este momento que o Senhor Ele está permitindo, porque nada é vão, tudo tem um propósito, no céu e também na terra, que nós possamos buscar. Se o milagre ainda não chegou, não cesse de clamar. Se a promessa ainda não foi cumprida, não cesse de clamar. Continue na posição. Ore, clame, busque a presença de Deus. Porque o tempo é dele. E no tempo determinado pelo Senhor acontecerá aquilo que Ele prometeu. Porque o Senhor, Ele não é falho como nós que somos humanos. O Senhor, a palavra dele é sim, sim, não, não. E é por isso que Ele fala que para nós também, a nossa palavra tem que ser sim, sim, não, não. Porque nós somos semelhança e imagem do Senhor. Amém? Então que nós venhamos continuar. Está doendo? Clame. Está difícil? Aleluia. Louve, adore. Exalte o nome do Senhor. Mas não desista e não pare. Porque no final há recompensa. Amém? E aí sim, tomaremos o capacete da salvação. Se nós também estivermos usando a couraça da justiça. Sejamos justos diante dos homens. E sejamos simples e humildes diante de Deus também. Isso agrada o coração de Deus. Que Deus possa nos abençoar, nos conduzir e nos ensinar a cada dia mais e mais. Em nome do Senhor Jesus, para buscarmos a Tua face. Para buscarmos, aleluia, a Tua vontade em nossas vidas. Sobre as nossas vidas, dentro da nossa casa, no meio da nossa família e em todos os lugares aonde estivermos, que venhamos estar calçados na preparação do Evangelho da Paz, levar a paz aonde quer que estejamos e a presença de Deus. Amém? Deus abençoe grande e poderosamente a sua vida. Fica com Deus.